Em algum momento da sua vida você já ouviu alguém dizer que a principal evidência do batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas. Existem algumas evidências como paz, alegria, amor, ou que simplesmente ela foi batizada no Espírito Santo e no momento que ela foi batizada no Espírito Santo ela não falou em outras línguas. Se baseando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que Paulo disse que todos nós fomos batizados em um só corpo, quer gregos, quer judeus, quer escravos e quer livres. Só que essa afirmação, se baseando nesse versículo, não faz sentido, se tornando uma afirmação falsa. Até porque nós, quando vamos analisar essa afirmação utilizando de textos e contextos bíblicos, nós percebemos que todo cristão ele tem que experimentar duas experiências com o Espírito Santo. A primeira, o Espírito Santo dentro dele, e a segunda, o Espírito Santo sobre ele. Existe uma grande diferença, e existe duas profecias do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. Ezequiel profetiza acerca do Espírito Santo dentro de nós. Ezequiel 36, 26, ele diz que Deus nos daria um novo Espírito e colocaria dentro de nós o seu Espírito. E o Espírito Santo dentro de nós é para nos convencermos das nossas vidas ainda na carne. O Espírito Santo dentro de nós é para ser como uma água pura. Água fala sobre santidade. Água pura fala sobre purificação. Fala de vestes limpas. Então, no capítulo 36, no versículo 31, ele vai dizer: então vocês se lembrarão que seus caminhos não foram bons, que as suas obras não foram boas, e vocês terão nojo de vocês mesmos. Essa primeira experiência com o Espírito Santo é para mudar o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de comportar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Mas isso não significa que você foi batizado no Espírito Santo neste momento. Não significa que você recebeu o revestimento de poder no mesmo momento em que você levantou as suas mãos e foi batizado no Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós para fazer com que toda visão e toda vida na carne seja aniquilada, todo resquício de vida adâmica saia, e que essa natureza da carne fique para trás, e que nós venhamos receber a natureza do Espírito, uma vida no Espírito. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5:25 que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, ele começa a produzir a obra da conversão, a obra do novo nascimento. O fruto do Espírito começa a entrar em evidência. Mas o batismo no Espírito Santo é uma outra manifestação. Joel capítulo 2, versículo 28, ele disse que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Quando Joel está falando do derramar do Espírito, ele está falando sobre manifestação do poder de Deus. Ele deixa claro manifestação de dons espirituais, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito. Quando o Espírito Santo vem com o seu revestimento de poder, é uma unção, uma capacitação para o ministério. Por isso que Isaías 61, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para curar, para dar vista aos cegos, para livrar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo sobre nós, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para o ministério, para ser testemunha de Jesus, para curar os enfermos como Jesus curava, para manifestar os dons espirituais, para ministrar cura, para que o poder de Deus não venha ser somente em palavras,
Que Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Até porque, se nós formos pegar base, João ele pregava no Rio Jordão, alegando que o reino de Deus estava próximo. E ele vai dizer: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João estava anunciando a vinda do Messias. João estava preparando o caminho para Jesus. Então automaticamente ele falava sobre a mensagem de Jesus. Ele falava quem é Jesus, o Messias que viria salvar a humanidade dos seus pecados. Só que ele vai dizer: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Se alguém, quando aceita Jesus, automaticamente é batizado no Espírito Santo, aqui nós vemos uma discordância, uma contradição. Porque se João batiza e as pessoas ouvem João, e João prepara o caminho para Jesus, por que quando João batizava e quando as pessoas acreditavam na mensagem de João, eles não eram batizados no Espírito Santo? Porque ele está dizendo: eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Porque eles não eram batizados no mesmo momento, na mesma hora. Jesus sempre deixou em evidência de que o Espírito Santo, ele viria tanto para morar dentro, quanto estar sobre. Ele disse: o Espírito Santo virá e convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. Em João 20:21 ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. Só que quando você vai ver 50 dias após a Páscoa, eles deveriam receber o Espírito Santo novamente. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esperem a promessa do Pai. Se eles receberam o Espírito Santo, por que eles deveriam receber o Espírito Santo por 2 vezes? Porque em Atos capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Se a pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela aceita Jesus, e se a experiência do Espírito Santo é só uma, por que eles deveriam receber o Espírito Santo por 2 vezes? Será que eles perderam o Espírito Santo no meio do caminho e deveriam receber novamente? 50 dias antes do Pentecoste, eles recebem o Espírito Santo. 50 dias pós-Páscoa, eles vão ter que receber o Espírito Santo novamente. Jesus diz: esperem a promessa do Pai. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Nós percebemos a segunda experiência com o Espírito Santo, o batismo. Jesus soprou dentro deles, recebeu o Espírito Santo. Mas agora vocês não podem sair de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você precisa buscar a segunda experiência com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Você não aceita Jesus hoje e já é batizado no Espírito Santo, porque senão nós estamos vendo 2 textos que não estão se encaixando um com o outro. A segunda prova de que batismo ter o Espírito Santo dentro de você é uma experiência e batismo no Espírito Santo é outra, é Atos 8. Filipe prega e ganha os samaritanos para Jesus. Samaria é tomada pelo poder do Espírito Santo. Filipe entra em Samaria com unção, com poder, curando os enfermos, expulsando demônios, e Samaria é ganha. Só que a Bíblia diz que Pedro e João tiveram que ir em Samaria para impor a mão sobre os samaritanos, para receberem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia descido. O texto é bem claro em dizer: o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Se quando alguém aceita Jesus, automaticamente ele é batizado no Espírito Santo, o que Pedro e João estavam fazendo em Samaria? Estavam colocando a mão sobre eles, por quê? Nós vemos que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você para que você mude completamente a sua vida, o seu comportamento de vida. Mas o Espírito Santo sobre você é para você receber o poder. Senão, em Samaria, em Atos 8, toda Samaria deveria ter sido batizada no Espírito Santo. Só que eles não foram batizados no Espírito Santo. Eles precisavam de uma imposição de mãos de Pedro e João.
Nós vemos vários textos que contradizem essa visão de que quando alguém aceita Jesus é batizado no Espírito Santo. Atos 19, 12 homens nem sabiam quem era o Espírito Santo e falava sobre o reino de Deus. E Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles vão dizer: nós nem sabemos da existência do Espírito Santo. Eles eram crentes em Jesus, eles pregavam o Evangelho. E se eles eram crentes em Jesus e pregavam o Evangelho, por que eles também não foram batizados no Espírito Santo? Paulo colocou a mão sobre aqueles 12 homens, e eles começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. Todas as vezes que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo, a primeira manifestação, o falar em línguas, a principal evidência, eles começavam a falar em outras línguas. Porque em Atos 2, Pedro está dizendo: o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo é o que Jesus derramou sobre a igreja. Não existe um batismo invisível de que ninguém vê nada e de que ninguém ouve nada. Simplesmente eu fui batizado no Espírito Santo. E a evidência? Paz, alegria. Não, isso é fruto. Fruto do Espírito é caráter. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para não pregar o Evangelho somente com as suas palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz: quando eu fui até vocês, eu não fui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas quando eu fui a vocês, eu fui em demonstração de Espírito e poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, em Atos capítulo 2, eles não aconteceu um batismo invisível, de que ninguém viu nada e de que ninguém ouviu nada. Pedro diz: o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo aqui nesse cenáculo é o que Joel profetizou no capítulo 2 sobre o derramar do Espírito. Então, se vocês estão vendo esses homens falando em línguas, e se vocês estão ouvindo esses homens falar em línguas, é porque Joel profetizou e Jesus derramou isso que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo, a esses 120 homens no cenáculo. Então não existe um batismo invisível, não existe essa de que quando você aceita Jesus, você já é batizado no Espírito Santo. Não, você precisa de buscar as duas experiências, tanto o Espírito Santo dentro de você, como o Espírito Santo sobre você.